Ministério Público Federal denuncia Glenn Greenwald e mais 6 pessoas. A reportagem é de Afonso Marangoni. O Ministério Público Federal denunciou o diretor do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, e mais 6 pessoas por envolvimento na invasão dos celulares de 176 autoridades. Walter Delgatti Neto, Thiago Eliezer, Martins Santos, Danilo Cristiano Marques, Gustavo Henrique Elias Santos, Suelen Oliveira e Luiz Molição também foram acusados. A denúncia foi apresentada no âmbito da Operação Spoofing da Polícia Federal, que apura o ataque hacker. Glenn Greenwald foi denunciado, embora não tenha sido investigado ou indiciado. Para o procurador Wellington Divino de Oliveira, ficou comprovado que ele auxiliou, incentivou e orientou o grupo durante as invasões. A organização executava crimes cibernéticos por meio de 3 frentes: fraudes bancárias, invasão de dispositivos e lavagem de dinheiro. A denúncia tem como base um relatório da Polícia Federal que não trouxe evidências da participação de Glenn nos crimes investigados. Walter Delgatti Neto e Thiago Eliezer Martins Santos atuavam como mentores e líderes do grupo. Foram eles que grampearam autoridades como o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o coordenador da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol. O vazamento de mensagens do aplicativo Telegram veio à tona no ano passado, depois que Glenn Greenwald divulgou as supostas conversas no site The Intercept Brasil. Segundo o Ministério Público, Danilo Cristiano Marques era testa de ferro de Delgatti Neto. Já Gustavo Henrique Elias Santos desenvolveu técnicas que permitiram a invasão do Telegram. Suelen Oliveira, esposa de Gustavo, agia como laranja e recrutava nomes para participar dos ataques. Luiz Molição invadia terminais informáticos, dava conselhos sobre condutas e era porta-voz do grupo nas conversas com Glenn Greenwald. Os denunciados, exceto Glenn e Molição, são acusados de organização criminosa. Com exceção do diretor do The Intercept, todos os demais foram acusados de lavagem de dinheiro. Walter Delgatti Neto, conhecido como Vermelho, também é acusado de invasão de dispositivo informático alheio e interceptação ilegal, com participação dos demais, exceto Suelen. Em agosto do ano passado, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar proibindo que Glenn fosse investigado. Para o ministro, a decisão era importante para garantir a proteção do sigilo constitucional da fonte jornalística. O procurador Wellington Divino argumentou que a decisão de Gilmar Mendes não foi descumprida, pois o diretor do The Intercept não é investigado no caso. Glenn Greenwald disse que a denúncia é um ataque contra a imprensa livre e contra o Supremo Tribunal Federal. Isso é obviamente uma retaliação para o governo Bolsonaro. Nós nunca vamos ser intimidados para ninguém abusando o aparato do Estado. Nós vamos continuar a fazer nosso jornalismo. Eu estou fazendo nosso trabalho agora para a próxima reportagem e nós sempre vamos defender uma imprensa livre. Entidades de imprensa e autoridades como o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disseram que a denúncia contra Glenn é uma ameaça à liberdade de imprensa. O ministro Gilmar Mendes entendeu que a denúncia do Ministério Público Federal contra Glenn desrespeita a decisão que deu em agosto do ano passado. O presidente Jair Bolsonaro disse ser indiferente à acusação contra o diretor do site The Intercept Brasil. O advogado Ariovaldo Moreira, que defende Delgatti Neto, Elias Santos e Suelen, afirmou que as acusações são políticas e desprovidas de qualquer embasamento técnico. O juiz Ricardo Leite, da Justiça Federal em Brasília, é quem vai decidir se recebe ou não a denúncia. Rodrigo Constantino, inúmeros aspectos nessa questão, a questão do ministro Gilmar Mendes, a liberdade de imprensa. Pois é, nós falamos disso mais cedo no jornal, né? O ministro Gilmar Mendes está sempre atuando de alguma forma ali a blindar, impedir investigações, né? Eu acho que essa decisão que foi tomada no ano passado é que talvez tenha sido um problema, né? Por que não pode ser investigado? É óbvio que o sigilo da fonte é algo que deve ser preservado. Houve uma chiadeira muito grande de que isso ameaça a liberdade de imprensa. Existe um espírito de corpo, um corporativismo muito forte no nosso setor, isso é inegável, né? Agora, é preciso saber aqui onde acaba o sigilo de fonte e onde começa a cumplicidade num crime. A principal
base da denúncia, que foi obtida não por ignorar a ordem do Gilmar Mendes e investigar o próprio Glenn Greenwald, mas sim porque foi obtida uma conversa dele investigando outro, né, o criminoso, isso é uma coisa diferente. A principal base da denúncia é justamente que o crime estava em andamento ainda. Não aconteceu um crime e o criminoso se aproximou do jornalista e entregou o material completo, como normalmente acontece nesses casos. O que a denúncia diz é que havia o crime em andamento e que, além de tudo, o Glenn Greenwald, do The Intercept, teria recomendado ações ao criminoso, apagar, por exemplo, mensagens. Isso aí se configura algo um pouco mais do que um relacionamento entre fonte e jornalista. Então, é a justiça que vai dizer. Há controvérsias? Sem dúvida que há controvérsias. Ninguém quer aqui a politização da justiça. Ninguém quer aqui que vá ocorrer perseguição a algum jornalista porque ele ataca ou porque ele é militante contra um governo. Isso seria da maior gravidade. Mas é preciso deixar claro que há dúvidas se é disso que se trata, porque pode existir ali embasamento para configurar-se uma cumplicidade e não um relacionamento entre fonte e jornalista. E se for isso, aí é uma coisa muito mais grave, porque o fato do sujeito ser jornalista não lhe concede um salvo-conduto para cometer crimes, né? Isso é preciso ficar claro. E o mais importante ainda é preciso ir atrás do dinheiro. Já falei isso várias vezes, em outras ocasiões. Tem que seguir o dinheiro, como dizem os detetives americanos, né? Follow the money. Porque, como mostra a própria denúncia de mais de 90 páginas do MPF, o Vermelho ali, o Walter Delgatti e os outros, mostram cenas esbanjando dinheiro. De onde veio esse dinheiro? De onde veio o recurso para que eles realmente cometessem esse crime? Isso continua ainda com um grande ponto de interrogação. Inclusive, professor, numa transcrição do Ministério Público, de uma conversa, Glynn e um outro envolvido, eles até demonstram uma certa surpresa por causa do aumento dos grandes vazamentos dessas mensagens, né? É uma questão que a justiça vai apreciar, né? E espero que faça da melhor forma possível e rapidamente, né? Que isso não se estenda no tempo como muitas vezes os processos ocorrem no Brasil. A questão que se coloca é uma situação complicada, não é uma coisa fácil, né? É porque o cidadão, o Glenn, que foi indiciado, ele não foi investigado e nem ouvido. E se ele não foi investigado nem ouvido, como é que ele pode ser indiciado? A questão do indiciamento solicitado por um procurador do Ministério Público Federal, ele encaminha para o Poder Judiciário, que são duas coisas distintas. O juiz poderá receber ou não. Se receber, abre um processo, abre uma ação penal. E aí, aqueles que estão nesse recebimento serão considerados réus, mas não culpados, né? Porque eles poderão também ser absolvidos. Aí o processo se desenvolve. Algumas questões no campo constitucional, que envolve a questão do sigilo da fonte, da liberdade de imprensa, que são pontos basilares da Constituição de 1988, né, que garante as liberdades que nós temos hoje, que são fundamentais para a democracia, para o funcionamento do nosso país. Então, a questão não é ter um parti-pris. Eu, por exemplo, como eu já falei anteriormente no jornal hoje, qualquer relação de contra ou a favor do Glenn, para mim isso é irrelevante. Eu acho muito estranho, por exemplo, que ele, em outra situação, não nessa, ele disse que tinha 30 mil páginas para revelar que ele tinha recebido, né, para mostrar os diálogos entre procuradores, e depois entre alguns procuradores e o então juiz Sérgio Moro, e o que foi divulgado até hoje, no máximo são 100, vamos ser bem exagerado. E as 29.900, onde estão? Né? Falavam do quê? Né? Então, tudo aquilo é muito estranho, tem de ser, e nenhuma daquelas conversações, vale destacar, mostravam algo que pudesse ser uma ação criminosa. Você pode dizer que aqueles diálogos são inapropriados. Eu acho que alguns deles são inapropriados. Criminosos, não. Não dá para você falar que houve um conluio entre o Ministério Público e o juiz, porque não se configura um conluio que levaria até a anulação da sentença. Aí já seria um exagero, mesmo que sabemos que o Supremo Tribunal Federal vai ter de apreciar essa questão que está provavelmente nesse primeiro semestre. Então, a questão que envolve o Glenn é uma questão complicada, que passa, por exemplo, e sempre os casos passam pelos Estados Unidos, de alguns casos célebres. O 1971, o papéis do Pentágono. Aquilo
foi um estardalhaço, né? Toda a discussão, quer dizer, do Daniel Ellsberg, aquilo que falava sobre a relação dos Estados Unidos com o Vietnã, em plena guerra do Vietnã, né? E da participação americana, e esses casos chegavam, alguns deles, à Suprema Corte. E aí a garantia da liberdade de imprensa, que é algo fundamental. Lá, isso acaba tendo relação com muitas das mudanças que nós vamos ter aqui pela Constituição de 88, dessas garantias constitucionais, como nunca tivemos em relação à liberdade. A Constituição de 67, 46, os antecessores, não chegam às garantias dadas, e ainda bem, pela Constituição de 1988. Eu acho, não sou operador do direito, que isso não vai ser recebido em relação ao Glenn. Não deve ser recebido. E se for, isso não deve prosperar em instâncias superiores, porque há uns impedimentos legais constitucionais. E insisto, isso não é ter qualquer visão valorativa ou negativa sobre ele, sobre o seu trabalho, que não é a questão que se coloca agora, sobre sua vida pessoal, nada disso. Porque a gente sempre tem de partir do pressuposto do caput do artigo 5º da Constituição, que todos são iguais. Ele tem vida legal aqui no Brasil, paga seus impostos, eu presumo que pague, exerce suas atribuições aqui, tem visões políticas que não são as minhas, eu tenho visão diferente da dele, mas reconheço o direito dele estar aqui no Brasil, já que ele está legalmente, realizar seu trabalho e ter as opiniões que tem. Agora, ele não pode violar o nosso ordenamento legal. A discussão é essa. Eu acho, pelo que foi divulgado, ele não violou o nosso ordenamento legal. Agora cabe à Justiça resolver essa questão. Concordo. É só acrescentar, né, que quando fala-se da militância dele, até pelo trabalho não jornalístico que ele fez, uma vez que ele obteve esse material receptado de roubo, né, de crime, ele foi divulgando em conta-gotas só aquilo que interessava. Houve ali um trabalho realmente de criar uma narrativa política onde não ficou comprovado, concordo com o Vila, nenhum tipo de crime envolvendo a operação da Lava Jato. Né? Mas é importante destacar isso só porque levanta dúvidas em relação já exatamente até onde vai o trabalho do jornalista e onde começa o trabalho do militante disposto a usar meios ilegais para os seus fins que ele considera nobres. A participação da deputada Manuela Dávila nessa história, do Gregório do Vivier, do humorista, tudo isso mostra que havia no mínimo uma simpatia em relação ao que os criminosos estavam fazendo. Isso, repito, não é prova de que o jornalista cometeu um crime, mas é indício de que pode ter havido algum tipo de participação ativa. Outra coisa interessante é que parece que ele não vai recorrer ao Supremo agora, porque seria o ministro Fux que está de plantão e parece que ele quer aguardar o ministro Gilmar Mendes. Por que será? Eu acho só rapidamente, é aí que é a questão, é a politização do Poder Judiciário. Não pode nem politizar o Judiciário, nem o Ministério Público. Por isso que eu insisto que eu sou favorável àquilo que está começando a ser discutido no Congresso Nacional, de ter uma quarentena, se um procurador quiser ser candidato, que o seja. Mas ele não pode ser logo em seguida. Tem de ter uma quarentena. Senão ele usa do instrumento do Ministério Público para fazer campanha. Assim como isso se aplica a juízes, desembargadores e ministros de cortes superiores. Então isso é essencial, porque aí não paira nenhuma dúvida sobre o trabalho do procurador no Ministério Público e nem sobre os juízes. Isso que é importante. Transparência, que também é um princípio constitucional.